Poucas pessoas percebem que o livro de Atos termina no meio de uma frase. Paulo está preso em Roma, acorrentado a um soldado, aguardando julgamento perante César. E o livro simplesmente para, sem veredicto, sem despedida, sem resolução. A última palavra do livro inteiro é um advérbio grego, akolutos. Significa desimpedido, sem obstáculos, imparável. Lucas, o autor mais meticuloso do Novo Testamento, não se esqueceu de terminar seu livro. Ele o terminou exatamente como pretendia. A história não termina porque não acabou. Lucas era médico de formação, gentio de origem, o único escritor não judeu em toda a Bíblia. Ele escreveu mais palavras do Novo Testamento do que qualquer outro autor, mais até do que Paulo. Tanto o Evangelho quanto os Atos foram dirigidos a um homem chamado Teófilo, nome que significa amigo de Deus. Lucas não estava escrevendo uma biografia dos apóstolos. Estava registrando algo maior, a história de uma palavra que não podia ser contida, não por muros, não por água, não por correntes, não pela morte. Ao longo dos 28 capítulos do livro, Lucas distribui 6 declarações resumidas como pilares que sustentam toda a estrutura. Atos, capítulo 6, versículo 7. A palavra de Deus continuava a crescer. Capítulo 9, versículo 31. A igreja se multiplicava. Capítulo 12, versículo 24. A palavra de Deus crescia e se multiplicava. Capítulo 16, versículo 5. As igrejas cresciam em número diariamente. Capítulo 19, versículo 20. A palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Capítulo 28, versículo 31. Sem impedimentos. 6 pilares. A mesma mensagem. As pessoas que levavam a palavra eram presas, apedrejadas, sofriam naufrágios, eram mordidas por víboras e mortas. A palavra continuava a crescer. O plano para todo o livro está em um único versículo. Atos, capítulo 1, versículo 8. Jesus, pouco antes de sua ascensão, diz aos seus discípulos: Recebereis poder quando o Espírito Santo vier sobre vós, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. 2 palavras gregas carregam o peso dessa frase. A primeira é dunamis, poder. Não autoridade em abstrato, não influência política. Dunamis é capacidade operativa, a energia que produz mudanças mensuráveis no mundo físico. É a raiz das palavras dinamite e dínamo. Quando Jesus diz que vocês receberão dunamis, ele não está descrevendo um sentimento, ele está descrevendo uma força. A segunda palavra é martus, testemunhas. No grego do primeiro século, esse era um termo jurídico. Um martus era alguém que comparecia a um tribunal e jurava sobre o que tinha visto pessoalmente. Não se testemunhava sobre o que se tinha ouvido falar. Testemunhava-se sobre o que se tinha presenciado com os próprios olhos. Mas a palavra carregava um futuro que Jesus já conhecia. Dentro de uma geração, tantas dessas testemunhas morreriam por seu testemunho que a própria palavra mudaria de significado. Martus se tornaria a origem da palavra mártir.
O custo do testemunho já estava embutido na expressão. Então Jesus apresenta o mapa. Capítulos 1 a 7, Jerusalém. Capítulos 8 a 12, Judeia e Samaria. Capítulos 13 a 28, os confins da terra. Lucas estruturou todo o livro em torno de uma única frase que Jesus falou antes de ascender. Os discípulos estão no Monte das Oliveiras, olhando para Jesus, e perguntam: Senhor, restaurarás agora o reino a Israel? Atos, capítulo 1, versículo 6. Depois de 3 anos de ensinamentos, depois da cruz, depois da ressurreição, depois de 40 dias de aparições em que Jesus falou sobre o reino de Deus, eles ainda pensam politicamente. Querem um trono em Jerusalém. Querem Roma derrotada. Jesus não repreende a pergunta. Ele a redireciona. Não lhes compete saber os tempos ou as épocas que o Pai estabeleceu por sua própria autoridade. Então, lhes dá algo maior do que um reino político. Receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas até os confins da terra. Eles perguntaram por um Israel restaurado. Ele lhes deu o planeta inteiro. Então ele ascende. 2 mensageiros vestidos de branco perguntam: Por que vocês estão olhando para o céu? Atos, capítulo 1, versículo 11. Voltem para Jerusalém. Esperem. Algo está para vir. 10 dias depois, chega com fogo. 50 dias após a Páscoa, a festa judaica de Pentecostes trazia peregrinos a Jerusalém de todo o mundo conhecido. A festa celebrava a colheita do trigo, mas a tradição judaica também a conectava à entrega da lei no Sinai. No Sinai, Deus desceu em fogo sobre uma montanha e falou em uma língua para uma nação. No Pentecostes, o fogo desce novamente, mas desta vez pousa sobre as cabeças, não sobre pedras. Divide-se em línguas individuais e pousa sobre cada pessoa na sala. E elas começam a falar em todas as línguas representadas na multidão do lado de fora. Lucas lista as nações: partos, medos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judeia, Capadócia, Ponto, Ásia, Frígia, Panfília, Egito, partes da Líbia próxima a Cirene, visitantes de Roma, cretenses, árabes. O catálogo abrange o mundo conhecido de leste a oeste. E cada pessoa naquela multidão ouve a mensagem em sua própria língua nativa. O eco de Babel é inconfundível. Em Babel, a humanidade falava uma só língua, e Deus a dispersou multiplicando as línguas. No Pentecostes, a humanidade fala muitas línguas, e Deus a reúne, tornando uma só mensagem inteligível em todas elas. Babel fragmentou, Pentecostes reúne. Pedro se levanta e prega, cita Joel, cita Davi, argumenta, a partir das escrituras hebraicas, que o Jesus crucificado semanas antes era tanto Senhor quanto Messias. 3.000 pessoas respondem, são batizadas, e Lucas descreve a primeira igreja. Perseveravam no ensinamento dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Vendiam seus bens e distribuíam a todos conforme a necessidade de cada um. Essa comunidade se torna o cenário de uma das histórias mais perturbadoras do Novo Testamento. Um casal
chamado Ananias e Safira, vende uma propriedade e leva parte do dinheiro aos apóstolos, alegando ser o valor total. Pedro confronta Ananias. Enquanto a propriedade era tua, não era tua? E depois de vendida, não estava sob teu controle? A propriedade era deles. O dinheiro era deles. Ninguém forçou a doação. O pecado não foi reter o dinheiro, mas fingir dar tudo enquanto secretamente retinham algo. Pedro chama isso de mentir ao Espírito Santo. Tanto Ananias quanto Safira morrem imediatamente. A severidade é chocante, mas considere o momento. Uma comunidade construída inteiramente sobre a confiança não pode sobreviver à confiança falsa. A igreja tem poucos dias de existência. O que Ananias e Safira introduziram foi um câncer que, se não tratado, teria corroído a comunidade por dentro. A igreja primitiva entendeu imediatamente que aquilo não era uma brincadeira. Pedro e João são presos, advertidos pelo Sinédrio para que parem de pregar, e libertados. A igreja se reúne e ora. E a oração que oferecem é notável. Não pedem segurança, mas ousadia. A palavra grega é parresia, toda franqueza, a disposição de dizer exatamente o que se pensa, independentemente das consequências. Na Atenas clássica, parresia era o direito de um cidadão livre de falar abertamente na assembleia, mesmo sob risco pessoal. Em Atos, isso se torna a característica marcante da igreja primitiva. Eles são presos novamente. A resposta de Pedro: devemos obedecer a Deus antes que aos homens. O ciclo que se repetirá ao longo de todo o livro começa aqui: proclamação, oposição, crescimento. Então chega Estevão e tudo se acelera. Um problema prático surge. As viúvas de origem grega estão sendo esquecidas na distribuição diária de alimentos. Os apóstolos respondem designando 7 homens para cuidar da logística. Um deles é Estevão. Lucas o descreve como cheio de fé, do Espírito, de graça e de poder. Quando é levado perante o Sinédrio, seu rosto parece o de um anjo. O que se segue é o discurso mais longo do livro de Atos, uma abrangente recontagem da história de Israel, desde Abraão até Salomão. O argumento é preciso. Deus apareceu a Abraão na Mesopotâmia, fora da terra prometida. Resgatou José no Egito. Falou com Moisés de uma sarça ardente no deserto, fora do templo, fora da cidade, fora de todos os limites que a instituição religiosa considerava sagrados. O tabernáculo se movia, era portátil por design. E quando Salomão construiu uma estrutura permanente, a própria resposta de Deus foi: o céu é o meu trono e a terra o meu escabelo. Que casa você construirá para mim? Estevão apresenta um argumento que o conselho não quer ouvir. O Deus que eles afirmam proteger nunca foi contido. Ele sempre ultrapassou as fronteiras que seu próprio povo tentou impor a ele. Suas palavras finais espelham as palavras de Jesus na cruz: Senhor, não lhes imputes este pecado. Ele morre sob uma pilha de pedras, e ali perto, segurando as túnicas dos homens que atiravam as pedras, estava um jovem fariseu chamado Saulo. A perseguição começa. Os crentes se dispersam pela Judéia e Samaria, e a dispersão planejada para destruir o movimento é exatamente
o que o espalha. O que tinha a intenção de silenciar a palavra a leva a lugares onde ela nunca havia estado. Jerusalém era a primeira etapa do plano. A próxima etapa começa não porque alguém a planejou, mas porque as pessoas estavam fugindo para salvar suas vidas e levaram a mensagem consigo. Filipe, um dos 7 escolhidos junto com Estevão, acaba em Samaria. Judeus e samaritanos se evitavam há séculos. A hostilidade era profunda, étnica, religiosa e geográfica. Filipe prega. Os samaritanos creem. O antigo muro está rachando. De Samaria, o Espírito guia Filipe para uma estrada deserta entre Jerusalém e Gaza. Uma carruagem viaja para o sul. Dentro dela está um homem que, segundo todas as normas do sistema vigente, não deveria ser bem-vindo. Ele é etíope, um estrangeiro. E Deuteronômio, capítulo 23, versículo 1, excluía eunucos da Assembleia de Israel. Este homem viajou centenas de quilômetros até Jerusalém para adorar um Deus cuja própria lei parecia fechar-lhe as portas. Ele está sentado em sua carruagem, lendo Isaías, capítulo 53, a passagem sobre o servo sofredor, e não consegue entender o que lê. Filipe corre ao lado da carruagem. Você entende o que está lendo? A resposta do homem é honesta. Como posso entender se ninguém me explicar? Filipe entra na carruagem. Explica a passagem. Fala sobre Jesus. Chegam a um corpo d'água. O homem pergunta: o que me impede de ser batizado? E a resposta, na economia do novo movimento, é nada. Aquilo que o antigo sistema excluía está entre os primeiros a ser incluído no novo. A próxima história é a conversão mais famosa da história. Um homem chamado Saulo está a caminho de Damasco, carregando cartas que o autorizam a prender seguidores de Jesus. Uma luz do céu o derruba no chão. Uma voz diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Não, por que persegues o meu povo? A mim. Cristo se identifica tão completamente com a sua igreja que a violência contra os crentes é violência contra ele. Saulo fica cego. O homem que chegou para prender os cristãos agora precisa ser conduzido pela mão até Damasco e cuidado por um deles. Por 3 dias, não come nem bebe. Deus envia um discípulo chamado Ananias à casa onde Saulo está hospedado. A resposta de Ananias é uma das orações mais sinceras das Escrituras. Senhor, tenho ouvido de muitos a respeito deste homem, o quanto ele tem prejudicado os teus santos em Jerusalém. E aqui, ele tem autoridade dos principais sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Ananias não está questionando Deus. Está se certificando de que Deus tem a informação correta. E a resposta de Deus é imediata. Vai, porque ele é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome perante os gentios, os reis e os filhos de Israel. Porque eu lhe mostrarei o quanto ele deve sofrer por amor do meu nome. O chamado e o preço chegam juntos. Deus não diz que lhe mostrará o quanto de sucesso ele terá. Diz que lhe mostrará o quanto ele deve sofrer. O sofrimento não é um desvio da missão. Em Atos, faz parte do caminho. Ananias impõe as mãos sobre Saulo
e o chama de irmão Saulo. Irmão, não inimigo, não prisioneiro, não suspeito. As escamas caem dos olhos de Saulo. Ele é batizado, come, começa a pregar nas sinagogas que Jesus é o Filho de Deus. E as pessoas que o ouvem ficam confusas. Não é este o mesmo que destruiu os que invocavam este nome em Jerusalém? O perseguidor mais eficaz da igreja tornou-se seu defensor mais implacável. Lucas contará essa história de conversão mais 2 vezes antes do fim do livro. É assim importante. Então vem a história que mudou a trajetória de todo o movimento. Pedro está em Jope. Ele sobe a um telhado para orar e entra em transe. Vê um lençol descendo do céu cheio de animais que a lei de Moisés declarou impuros. Uma voz diz: levanta-te, Pedro, mata e come. Pedro recusa. A voz responde: o que Deus purificou, não o consideres impuro. A visão se repete 3 vezes. Enquanto Pedro ainda assimilava tudo isso, mensageiros chegam de um centurião romano chamado Cornélio, um gentil, pedindo que Pedro fosse à sua casa. Um judeu devoto não entraria na casa de um gentil, mas Pedro foi. E enquanto ainda pregava, o Espírito Santo desceu sobre toda a casa. Os crentes judeus que vieram com Pedro ficaram admirados. O mesmo dom concedido no Pentecostes agora descia sobre pessoas que não eram judias, que não eram circuncidadas, que não haviam passado por nenhum requisito cerimonial. A conclusão de Pedro é imediata. Pode alguém negar a água para o batismo destas pessoas que receberam o Espírito Santo assim como nós? O maior muro do mundo antigo, o muro entre judeus e gentios, não cai porque uma comissão aprovou. O Espírito Santo o derruba antes que alguém termine o argumento teológico. E então, na mesma sessão, o custo da missão se revela. O rei Herodes prende Tiago, irmão de João, e o executa à espada. Tiago torna-se o primeiro apóstolo a morrer. No mesmo capítulo, Pedro é preso, acorrentado entre 2 soldados. A igreja reza a noite toda. Um anjo abre as portas da prisão. Pedro vai à casa de Maria, mãe de João Marcos, e bate à porta. Uma serva chamada Rode vem ao portão, ouve sua voz e fica tão surpresa que o deixa do lado de fora e corre de volta para contar aos outros. A igreja, que havia orado por sua libertação, não acredita quando ele é libertado. Um momento de humor genuíno, enterrado em um capítulo que também contém tristeza genuína. Lucas não explica por que Tiago morre e Pedro é resgatado. Ele coloca os 2 desfechos lado a lado e os deixa sem comentários. Essa honestidade é parte do que torna Atos confiável. A partir deste ponto, Atos segue Paulo à igreja em Antioquia, uma cidade gentia na Síria, e não Jerusalém. Torna-se a base de lançamento. O Espírito Santo diz: separem para mim Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. A missão não é ideia de Pedro, não é ideia de Paulo. O Espírito inicia e a igreja responde. A primeira viagem de Paulo o leva a Chipre, depois ao continente, Panfilha, Antioquia da Pisídia, Icônio, Listra, Derbe. Um padrão emerge e se repetirá em todas as viagens. Paulo entra em uma cidade, vai primeiro à sinagoga, argumenta, a partir das escrituras hebraicas,
que Jesus é o Messias. Alguns creem, outros rejeitam e fomentam oposição. Paulo se dirige à comunidade em geral. O evangelho ultrapassa mais uma barreira. Em Listra, Paulo cura um homem que era paralítico de nascença. A reação da multidão é imediata. Tentam adorar Paulo e Barnabé como os deuses gregos Hermes e Zeus. Paulo e Barnabé mal conseguem conter a multidão. Rasgaram as vestes e gritaram: "Nós também somos homens como vocês." Então, chegaram oponentes de Antioquia e Icônio, que haviam seguido Paulo por toda a região. Incitaram a mesma multidão contra ele. Apedrejaram Paulo e arrastaram seu corpo para fora da cidade, deixando-o para morrer. Ele se levantou, voltou para a cidade. No dia seguinte, partiu para Derbe e, depois de pregar lá, fez algo que desafiava todo o instinto de autopreservação. Refez seus passos pelas mesmas cidades que tentaram matá-lo, fortalecendo os discípulos e designando líderes em cada igreja. É necessário que passemos por muitas tribulações para entrarmos no reino de Deus. De volta a Jerusalém, a questão que vinha se acumulando desde que o Espírito desceu sobre a casa de Cornélio chega ao seu ponto crucial. Os crentes gentios devem primeiro se converter ao judaísmo? Devem ser circuncidados? Seguir as leis alimentares? Observar o calendário cerimonial? Este não era um debate teológico abstrato. Era a questão que determinaria se o evangelho permaneceria uma reforma judaica interna ou se tornaria algo em que o mundo inteiro podia entrar. O Concílio de Jerusalém, em Atos 15, reúne os apóstolos e presbíteros e Pedro fala: Deus deu o Espírito Santo aos gentios, assim como nos deu, sem fazer distinção alguma entre nós e eles. Tiago, irmão de Jesus, que liderava a igreja de Jerusalém, profere o veredicto: não devemos dificultar a conversão dos gentios a Deus. A barreira que se abriu em Atos 10 é agora oficialmente removida. A mensagem está desvinculada da etnia. Logo depois, Paulo e Barnabé têm uma forte discussão sobre João Marcos, que os abandonou no meio da primeira viagem. Barnabé quer dar-lhe outra chance. Paulo não. Eles se separam. Lucas registra isso sem amenizar a situação. Dois homens que arriscaram suas vidas juntos não chegaram a um acordo sobre uma decisão de pessoal. A missão continuou com ambas as equipes. E João Marcos, o jovem que Paulo se recusou a levar, escreveria mais tarde o Evangelho de Marcos. Anos depois, o próprio Paulo escreveria a Timóteo: traga Marcos com você, pois ele me é útil para o ministério. Barnabé estava certo sobre Marcos. Paulo estava certo sobre a urgência. Graça e estratégia puxaram em direções diferentes e ambas deram frutos. A segunda viagem leva Paulo a Filipos, Tessalônica, Bereia, Atenas e Corinto. Mas antes de qualquer uma dessas cidades, algo acontece em Troade que muda a essência de todo o livro. A narrativa muda silenciosamente de eles para nós. Depois que Paulo teve a visão, imediatamente procuramos ir para a Macedônia. Atos, capítulo 16, versículo 10. Sem introdução, sem explicação, Lucas, o autor,
simplesmente entra em sua própria história. A partir deste ponto, 4 vezes ao longo do restante de Atos, o pronome muda para a primeira pessoa do plural. Lucas estava na estrada, estava no navio, estava na tempestade. O historiador e médico se coloca dentro do próprio relato. O que ele escreve a partir daqui não é compilado a partir de entrevistas ou relatos de segunda mão. É testemunho ocular. Em Filipos, o evangelho chega à Europa e 3 conversões acontecem em rápida sucessão, cada uma vinda de um mundo completamente diferente. Lídia é uma empresária, comerciante de um caro corante púrpura, já adoradora de Deus. Ela ouve Paulo à beira do rio. Ela crê. Abre sua casa para os missionários. É a primeira convertida registrada em solo europeu. O Evangelho não espera que os poderosos o aprovem. Ele encontra a pessoa que já está ouvindo. Depois, uma escrava com um espírito de adivinhação segue Paulo pelas ruas gritando: "Estes homens são servos do Deus Altíssimo, que nos anunciam o caminho da salvação." Paulo, muito perturbado, virou-se e ordenou ao espírito que a deixasse. Os donos da escrava, cuja renda dependia da condição dela, arrastaram Paulo e Silas perante os magistrados. A acusação não foi teológica, mas econômica. Esses homens estavam perturbando a cidade. Foram açoitados com varas e lançados na prisão interior, com os pés presos no tronco. À meia-noite, Paulo e Silas cantavam hinos. Os outros prisioneiros ouviam. Um terremoto sacudiu os alicerces, abriu todas as portas e afrouxou todas as correntes. O carcereiro acordou, viu as portas abertas, presumiu que os prisioneiros haviam fugido e desembainhou a espada para se matar. A lei romana o responsabilizaria com a própria vida. Paulo gritou da escuridão: "Não se mate, pois estamos todos aqui." Nenhum deles havia fugido. O carcereiro caiu e fez a pergunta que ecoaria por séculos: "O que devo fazer para ser salvo?" 3 conversões. Uma rica empresária à beira de um rio. Uma escrava nas ruas. Um carcereiro romano no chão de uma prisão. O Evangelho não tem um público-alvo restrito. Em Atenas, Paulo caminha pela capital intelectual do mundo antigo e é provocado. A palavra grega significa que seu espírito foi profundamente perturbado. A enorme quantidade de ídolos nas ruas o incomoda. Ele encontra um altar inscrito para o Deus desconhecido. Os atenienses, não querendo correr o risco de ofender qualquer divindade esquecida, construíram um altar para cobrir a lacuna. Paulo está no Areópago, a colina de pedra onde o conselho ateniense se reunia, e faz algo que ninguém esperava. Não cita Moisés. Não começa com Abraão. Cita os poetas gregos, pois nele vivemos, nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, porque também somos da sua descendência. Ele está citando Epimênides e Arato, escritores que o público já respeitava. A mesma verdade, uma porta de entrada diferente. O Evangelho não exige que o ouvinte aprenda um vocabulário estrangeiro antes de se dirigir a ele. Ele entra no mundo do ouvinte e encontra a conexão que já existe. Alguns zombam, alguns hesitam, alguns creem. Entre eles está Dionísio, membro do próprio conselho do Areópago. Em Éfeso, na terceira viagem, Paulo fica 2 anos. A notícia se espalha por toda a província da Ásia.
Lucas observa que todos os habitantes da Ásia ouviram a palavra do Senhor Jesus, tanto judeus quanto gregos. E então, a economia da idolatria reage. Os ourives que fabricavam santuários de Ártemis veem sua renda ameaçada. Um homem chamado Demétrio reúne a guilda de comerciantes e a cidade entra em erupção. A multidão lota o teatro e grita por 2 horas seguidas: "Grande é Ártemis dos Efésios!" O evangelho ultrapassou mais uma linha. Agora está afetando o dinheiro. A despedida de Paulo aos presbíteros de Éfeso em Mileto é uma das cenas mais emocionalmente impactantes do Novo Testamento. Ele lhes diz que não os verá novamente. Os adverte sobre ameaças externas e internas. Dentre vocês, homens se levantarão, proferindo palavras perversas, para atrair os discípulos após si. Eles choram, lançam-se sobre ele, abraçam-no pelo pescoço e o beijam. Acompanham-no até o navio. Lucas, que estava ali observando, registra as lágrimas sem desviar o olhar. Paulo chega a Jerusalém sabendo o que o aguarda. O Espírito Santo o advertiu por meio de profetas em diversas cidades. Em Cesareia, um profeta chamado Ágabo toma o cinto de Paulo, prende as próprias mãos e pés com ele e diz: "Assim os judeus em Jerusalém prenderão o dono deste cinto e o entregarão nas mãos dos gentios." Os amigos de Paulo imploram que ele não vá. Sua resposta é a declaração mais clara de suas prioridades em todo o Novo Testamento. O que vocês querem dizer com isso? Chorando e partindo meu coração? Pois estou pronto, não apenas para ser preso, mas também para morrer em Jerusalém, pelo nome do Senhor Jesus. Eles param de insistir. Dizem: "Que seja feita a vontade do Senhor." Judeus vindos da Ásia o acusam de ter levado um gentio para além da barreira do templo, um muro de pedra que separava o pátio dos gentios dos pátios internos. Arqueólogos encontraram fragmentos da inscrição pendurada nessa barreira. O texto em grego diz: "Nenhum estrangeiro pode entrar além do muro divisório no pátio ao redor do lugar santo. Quem for pego será responsável pela própria morte." A acusação contra Paulo é que ele demoliu essa fronteira, literal e teologicamente. Um tumulto irrompe. Soldados romanos intervêm e prendem Paulo para salvar sua vida. Ele é carregado até os degraus do quartel e de lá se dirige à multidão em hebraico. Eles ouvem em silêncio até que ele chega a uma única frase: "Então ele me disse: vá embora, pois eu o enviarei para longe daqui, aos gentios." A multidão explode. Fora tal indivíduo da terra, pois não é digno de viver. Uma única palavra, gentios, desencadeia a explosão. E essa palavra é a tese de todo o livro. O que se segue é uma sequência de provações que se estende por 4 capítulos. Paulo comparece perante o Sinédrio, diante de Félix, o governador romano, que ouve o evangelho sobre justiça, autocontrole e o juízo vindouro até que fica alarmado e encerra a conversa. Por agora pode ir. Quando tiver uma oportunidade, mandarei chamá-lo. Paulo comparece depois perante Festo e diante do rei Agripa, que ouve a história da conversão de Paulo pela 3ª vez no livro, porque Lucas quer que você a ouça novamente. Agripa responde: "Você quase me convenceu a me tornar cristão." Lucas inclui a conversão de Paulo em 3 momentos distintos do livro: Atos 9, Atos 22 e Atos 26.
Cada relato é ligeiramente diferente, não porque os fatos mudem, mas porque o público muda. Para o leitor de Atos 9, Lucas narra o evento como história. Para a multidão judaica em Atos 22, Paulo o conta como defesa. Para o rei Agripa em Atos 26, Paulo o conta como apelo. O mesmo evento, 3 perspectivas. A repetição é um sinal. Essa história é importante o suficiente para ser contada repetidas vezes porque captura a tese central do livro. O Deus que pode deter um perseguidor na estrada pode transformar qualquer pessoa. Paulo apela para César. Começa a viagem para Roma. E o relato de Lucas sobre a viagem e o naufrágio que se segue é considerado uma das narrativas náuticas mais detalhadas que sobreviveram do mundo antigo. 276 pessoas num navio graneleiro, uma travessia tardia do Mediterrâneo. Paulo os adverte para não navegarem. Eles navegam mesmo assim. Uma tempestade de proa alcança o navio e o conduz por 14 dias em mar aberto. A carga é lançada ao mar. Os equipamentos do navio são descartados. Lucas escreve: toda a esperança de que seríamos salvos foi finalmente abandonada. Ele estava no navio, estava se afogando. Então Paulo se levanta. Prisioneiro, acorrentado, enjoado, cercado por marinheiros que ignoraram seu conselho. E fala com a calma de um homem que já ouviu o desfecho. Naquela noite, um anjo do Deus a quem pertenço e a quem sirvo apareceu-me e disse: não tenha medo, Paulo. Você precisa ser levado à presença de César. E Deus lhe concedeu todos os que navegam com você. O navio encalha num banco de areia próximo a Malta e se despedaça. Todos chegam à costa com vida. O prisioneiro se torna o homem mais firme a bordo. Em Malta, Paulo junta lenha para uma fogueira e uma víbora se agarra à sua mão. Os habitantes locais observam e esperam que ele inche e morra. Ele sacode a cobra para dentro do fogo e não sofre nada. O padrão se repete mesmo aqui, na fronteira do mundo conhecido. Oposição, sobrevivência, ministério. Paulo chega a Roma, a Zigate, tem permissão para morar numa casa alugada, acorrentado a um soldado, e prega por 2 anos inteiros a qualquer um que apareça à porta. O versículo final de Atos, pregando o reino de Deus e ensinando as coisas concernentes ao Senhor Jesus Cristo com toda a ousadia, sem que ninguém o impedisse. Acolutos, sem impedimentos. A palavra final: afaste-se das histórias por um momento e observe o que Lucas construiu. O título grego do livro é praxeis, que significa ações ou atos. O título é enganoso. A maioria dos 12 apóstolos desaparece após o primeiro capítulo. Pedro domina os capítulos 1 a 12. Paulo domina o restante. Vários personagens importantes aparecem por um período e desaparecem completamente. Se este livro fosse realmente sobre os apóstolos, estaria incompleto. Mas Lucas não estava escrevendo uma biografia. O versículo de abertura deixa isso claro. No meu primeiro relato, ó Teófilo, contei tudo o que Jesus começou a fazer e a ensinar. O Evangelho de Lucas é o que Jesus começou. Atos é o que Jesus continuou por meio de seu Espírito. Por meio de uma comunidade de pessoas comuns, imperfeitas
e muitas vezes assustadas, que carregavam uma palavra que não conseguiam guardar para si mesmas. Observe novamente as 6 declarações resumidas. Em todas elas, observe o sujeito. Não é Pedro, não é Paulo, é a palavra. A palavra cresceu, a palavra se multiplicou, a palavra prevaleceu. Lucas escolheu sua gramática cuidadosamente. A palavra é a protagonista de Atos. As pessoas vêm e vão. Os personagens se revezam na história como corredores num revezamento. O bastão nunca muda de mãos, porque o bastão é a mensagem. E a mensagem não pertence a uma pessoa em particular. E as passagens em primeira pessoa merecem atenção especial. 4 vezes, Lucas alterna da terceira para a primeira pessoa, sempre no contexto de uma viagem marítima. Lucas estava nos navios, observou as linhas costeiras passarem, sentiu a tempestade. Quando escreve que toda a esperança foi finalmente abandonada durante o naufrágio, ele não está narrando de uma escrivaninha. Ele se lembra da sensação de acreditar que ia morrer. O historiador meticuloso não se esconde atrás de sua técnica. Ele deixa transparecer sua presença, o que torna seu testemunho mais difícil de ser descartado. O Evangelho se moveu em Atos não por meio de pessoas poderosas com grandes plataformas, mas por meio de pessoas dispostas a ser interrompidas. Filipe estava tendo um ministério bem-sucedido em Samaria. Multidões respondiam, e o Espírito o levou a caminhar ao lado de uma carruagem solitária numa estrada deserta. Um homem, uma conversa. Foi para isso que Deus pediu que Filipe deixasse um avivamento que tomava conta da cidade. Ananias era um discípulo discreto em Damasco, desconhecido antes deste capítulo e nunca mais mencionado. E Deus lhe pediu que entrasse na casa do homem mais perigoso da cidade e tocasse seu rosto. Pedro era um judeu devoto que nunca havia entrado na casa de um gentio. E uma visão num terraço em Jope reorganizou tudo o que ele pensava saber sobre quem era bem-vindo. Cada história em Atos envolve alguém cruzando uma fronteira com a qual se sentia confortável, e nenhum deles podia prever, no momento da travessia, as consequências. Uma mulher chamada Lídia ouviu a mensagem à beira de um rio e abriu sua casa. Um carcereiro a ouviu do chão de uma prisão e abriu seu coração. Um oficial etíope a ouviu numa carruagem e pediu água. Um centurião romano a ouviu em sua sala de estar e viu o Espírito descer antes que o sermão terminasse. A palavra continuava encontrando pessoas em lugares onde ninguém esperava encontrá-la. O livro não pergunta se você está qualificado para transmitir a mensagem. O que ele pergunta é se você está disposto a agir quando o chamado vier. Se você correrá ao lado do carro, se entrará na casa, se abrirá a porta, se falará quando tudo dentro de você quiser permanecer em silêncio. Paulo, num quarto alugado em Roma, transformou-se num pregador sem púlpito, sem liberdade, sem público, exceto quem quer que entrasse pela porta. E a palavra continuava a se espalhar. A corrente estava sobre Paulo, nunca esteve sobre a mensagem e nunca estará. Inscreva-se no canal Simplesmente Cristo se isso mudou a sua perspectiva sobre o livro de Atos. Deixe um comentário, mesmo que seja apenas uma palavra. Compartilhe com alguém que nunca leu Atos do início ao fim, ou com alguém que precisa ouvir que o mesmo Espírito que se moveu no primeiro século não parou de se mover.
Que o Deus que preenche salas, abre prisões e sobrevive a todas as tempestades, te encontre onde quer que você esteja hoje. Que Deus te abençoe.